E aí, meu time? Bom, hoje eu tô aqui para dividir com vocês um pouquinho do que eu fiz para passar para medicina da UFRJ e contar coisas que eu fiz ao longo da caminhada que me ajudaram, né, a ter um melhor rendimento no vestibular, o que eu espero que possa ajudar também você que tem esse sonho de passar para medicina na UFRJ ou enfim, para qualquer outra faculdade de medicina. É claro que assim, não existe uma fórmula específica que vá determinar que se você fizer isso aqui, você vai passar para medicina. Não, eu acho que existem diferentes formas de se organizar, diferentes formas de bolar estratégias de estudo. E eu vou dividir a minha porque foi o que deu certo para mim. Espero que possa ajudar você em algum aspecto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de estar abordando aqui é a disciplina. Cara, não tem como. O primeiro passo para começar a falar do meu processo tem que ser sobre disciplina. Quando você se propõe a viver um sonho que ele é muito grande, automaticamente você precisa traçar um plano, você precisa traçar estratégias que vão te levar a alcançar isso. Eu gostaria de destrinchar a palavra disciplina em 3 aspectos, tá? Que são atitude, hábito e consistência. Atitude foi essencial na minha caminhada, gente, no sentido assim, de que eu trabalhava, eu tinha que estudar, então quando eu chegava no pré-vestibular, isso para mim era muito claro, a minha atitude de adotar uma postura centrada e focada no meu objetivo. Eu chegava no pré-vestibular e eu pensava assim, cara, eu preciso otimizar esse tempo aqui da melhor forma para estudar, não tem como, eu preciso estudar. Eu não vou conversar, eu não vou... É lógico, no pré-vestibular, à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente faz amizades, a gente se distrai, o que é normal e faz parte do processo também. Mas a maioria do meu tempo, eu pensava assim, cara, eu preciso estudar, eu preciso ter foco. E aí, por que eu tô falando disso, né? E aí eu percebia que algumas pessoas usavam aquele tempo ali da monitoria também para socializar, para trocar ideia, ficar rindo, zoando. E assim... Cada um com o seu, né? Tipo, mas eu me isolava num cantinho e aí eu ficava fazendo meus exercícios até chegar a hora dos monitores entrarem na sala para que eu tirasse as minhas dúvidas. Então eu pensava, cara, eu tinha amigos no pré-vest, tá? Eu não era um antissocial não, mas eu acho que a forma como eu me portava foi o essencial nessa caminhada para que tudo fosse se direcionando de uma forma em que o meu foco ia me gerando mais conhecimento e a minha atitude me fazia com que eu fosse mais centrado e cada vez mais focado no objetivo que eu tinha. Já sobre o hábito, né, eu selecionei essa palavra no sentido de falar de comportamentos repetitivos, ou seja, de você criar uma rotina efetiva. O hábito, ele constrói a sua capacidade de ter uma regularidade. O que eu fazia? Para mim era uma regularidade, eu fazia uma série de exercícios, tirar dúvidas com os monitores e a partir disso eu entendia os déficits que eu tinha e o que eu precisava fazer para que eu sanasse aquilo e tivesse um melhor rendimento no vestibular. Com a atitude centrada, com o hábito, quando você de fato se propõe a viver aquilo com uma rotina bem planejada, a consistência ela vem no lugar de você transformar tudo aquilo que você está fazendo em algo que te impulsione para o que você está buscando, certo? Então, você já parou para perceber que todas as vezes que você se propõe a fazer alguma coisa e você consegue manter aquilo por dias, meses, e você vence a si mesmo, a sua capacidade de querer se manter de forma cômoda, né? Quando você consegue vencer isso, a gente ganha um lugar de potência. Então a consistência, ela te puxa para esse lugar. Você entende assim, cara, eu estou estudando, eu estou mirando um alvo que é ser aprovado no vestibular. E essa consistência, eu sinto que ela me dá poder para que eu continue focado e para que eu faça o que eu tenho que fazer para atingir o meu objetivo. E aí é como se todo um fluxo de eventos resultasse da decisão do comportamento, de você se propor a viver aquela rotina para, enfim, realizar o que você quer. Agora, adentrando de fato na parte técnica do que eu fiz em si, o segundo passo que eu gostaria de listar é controle de tempo de prova. É necessário você controlar o seu tempo de prova. Lucas, como eu faço isso? Vamos lá. 3 minutos por questões. Basicamente assim. Então, se você multiplicar, aí você vai ver que 3 vezes 90 dá 4 horas e meia de prova. São 5 horas e meia no primeiro dia de prova, e aí você tem mais 1 hora para fazer a redação, que era o que eu estipulava, gente. Ah, Lucas, segundo dia
a prova de natureza e matemática, a mesma coisa, 3 minutos por questões, priorizava matar as questões fáceis. Gente, precisa matar as questões fáceis. Eu vi uma questão que eu achava muito difícil ou que ia tomar um tempo muito grande meu, eu pulava e priorizava as fáceis, porque é o que tem que fazer. Se você perder muito tempo tentando resolver uma questão muito difícil, você vai acabar chutando as fáceis e aí, se você erra, isso vai derrubar muito a sua nota, sabe? Ao longo do preparo, né, quando eu pegava para fazer as listas de exercícios, eu fazia justamente isso. Eu botava o meu cronômetro, lia uma questão e botava, cara, eu preciso estabelecer 3 minutos para essa questão. Então, automaticamente, quando você vai fazendo isso muitas e muitas vezes, você percebe que você começa a ter uma noção do quanto é esses 3 minutos no espaço-tempo, sabe? Você tá fazendo a questão, você já tá assim, cara, eu acho que eu tô passando de 3 minutos, não é possível. Eu já tô demorando muito. Melhor eu ir pra próxima. Então, o terceiro passo, assim, determinante pra minha caminhada, eu escolhi pra esse vídeo chamar de método 1 por 1. Como é que é isso? 1 hora de exercícios, 1 hora de teoria. Fechou? Revisando o que você errou nessas questões. Aí pensa comigo assim, se eu falei pra você que você vai levar 3 minutos por questões, significa que em 30 minutos você vai ter feito 10 questões. Em 1 hora, 20 questões. É isso. Você começa a entender que você começa a tomar propriedade do tempo da prova e, cara, isso me ajudava muito. Então, o passo 4, muito importante, muito importante, acho. Tá, só não é mais importante do que eu vou falar pra você no finalzinho, então fica aí que eu vou te dar uma dica melhor do que essa 4, mas essa 4 é muito boa. É muito boa, sério. Ver filmes, mais leituras pra alimentar a sua redação. Por que essa dica é importante? Cara, eu acho que no período do vestibular, por incrível que pareça, foi a época que eu mais vi filmes e que eu mais li livros. Automaticamente isso ampliava a minha forma de pensar no mundo e eu tentava correlacionar os filmes aos temas possíveis de redação que eu fazia para o pré-vestibular. Eu criava correlações com filmes e tentava encaixar essa mesma correlação para diferentes e variados tipos de temas do Enem. Uma coisa que eu lia também é ler as redações mais antigas e entender como a galera escreve, o que as redações 1000 do Enem tinham que eu poderia usar para me inspirar, sabe? Então, assim, muito além do que você desenvolver essa capacidade conteudista que o Enem nos cobra, é você ter um bom repertório de literatura, de filme, de música. É você, de fato, ter uma boa visão cultural do mundo como um todo, entender de geopolítica, entender de literatura, filosofia, sociologia, enfim. Passo 5 também determinante na minha trajetória. Mapear todas as questões do Enem. Então, quando eu pegava uma prova do Enem para fazer, eu sabia o ano da prova, eu dividia em grandes áreas, ou seja, naturezas, linguagens, matemática, redação, né, para ver os temas da redação que tinham acontecido, e dividia no conteúdo, do que se tratava aquele tema naquela disciplina. Por que eu fazia isso? Porque quando eu entendia tudo que já foi cobrado no Enem, a gente vai perceber que algumas questões são padronizadas e eles gostam, eles têm gosto por isso. E eles vão cobrar de novo, porque todo ano vai cair. E você tem que estar preparado para matar esse tipo de questão. E aí, como eu errava muito, eu errava, gente, sério. Eu ficava muito triste. E aí a alternativa que eu encontrei foi, cara, eu vou mapear essa prova. Vou entender tudo que tem, toda a temática. Vou ver quais assuntos estão se repetindo e a partir disso, beleza. Quando essa questão cair de novo, eu já vou entender e vou lembrar que, pô, isso já aconteceu antes, eu já tenho uma compreensão do que eles estão querendo me cobrar aqui, isso vai fazer com que eu acerte essa questão. Então, mapear todas as questões do Enem, essencial para você conhecer a prova, para você conhecer o que eles gostam de cobrar, para você entender que tipo de conhecimento você tem que ter calibrado para você acertar o máximo de questões possíveis, certo? Sexto passo, também muito importante. Eu tô pensando aqui, tudo eu tô dizendo que é importante, né? Mas de fato, quando eu paro para pensar em tudo que eu fiz, né, para chegar nisso, eu fico assim, cara, tipo, doideira. Não, eu fiz muita coisa. Mas, pô, muito maneiro ver agora, analisar assim que deu certo, sabe? E... pô, ralei.
Mas enfim, o sexto passo é: abrace os seus erros para que eles se tornem seus acertos. Conversando com uma amiga esses dias da medicina, uma coisa que a gente percebeu que a gente tinha em comum, e que eu acho que alguns de vocês vão se identificar com isso, era o fato de que quando eu errava muitas questões, em seguida eu tendia ao pensamento assim: cara, eu sou muito burro, eu nunca vou conseguir acertar essas coisas, tipo, não dá, tá, eu vou desistir da medicina, vou arranjar outra carreira, não é pra mim. Então a gente tende a julgar os nossos erros ao invés de entender que eles estão permeando a nossa caminhada com uma forma de aprimoramento que pode ser usado em nosso benefício. Quando você abraça o seu erro, você fala assim: cara, beleza, eu tô errando isso inúmeras vezes, não aguento mais errar isso. Mas quando você para analisar o seu erro e você senta com ele, bota ele aqui no seu ombrinho, você fala: erro, calma aí, cara, vamos dialogar, vamos entrar em harmonia, assim, me ajuda que eu te ajudo, eu vou te resolver e você me dá a minha aprovação. É isso, sabe? Quando eu passei a entender os meus erros, o que eu estava errando, e eu parava para sentar e anotar de fato: você está errando isso. Eu anotava, gente, questão de física, matemática, química, não importa, eu anotava coisas de exatas, eu anotava: você está errando por ter tal raciocínio, por estar pensando dessa forma, esse é o seu erro. Abracei o meu erro, entendi o meu erro e propus a solução, que era entender como eu não deveria pensar para não errar mais. Isso fez sentido? O que eu falei? Pensar como não errar mais para acertar mais, tá certo? O erro, ele vai construir a sua caminhada de acertos, certo? Passo 7, fazer muita questão. Deixei isso por último porque, assim, isso eu acho que já é batido no YouTube, inúmeras pessoas falam disso e é verdade, gente. Priorize fazer questões. Um professor meu até brincava: cara, você vai no cinema, puxa a listinha de exercícios. Você vai jogar bola com seus amigos, puxa a listinha de exercícios. Você vai encontrar as amigas, puxa uma listinha de exercícios, faz rapidinho. Pô, 30 minutinhos, 10 questões, que isso? Tem que fazer exercício para se testar, entender o seu ponto fraco. Como eu mencionei na dica anterior, você precisa avaliar o seu erro e entender como você vai entender as questões do Enem para que você construa os seus acertos. Isso você só vai aprender fazendo questões. Agora sim, gente, o 8º e último passo, que ninguém me contou na época que eu estava no vestibular, ninguém me orientou a fazer isso, mas que eu uso nos meus estudos para medicina e que eu percebo que aumentaram e melhoraram o meu rendimento exponencialmente, que é estudar pelo método ativo. É você estudar criando uma série de perguntas e respostas. Nosso cérebro, gente, funciona melhor quando ele é desafiado. Bom, quando você estabelece uma série de perguntas e você tem de responder aquelas perguntas, isso faz com que você consolide melhor a sua memória. Memória a curto prazo, a longo prazo. E aí você pode dispor de formas variadas para fazer esse estudo ativo. Você pode criar perguntas e responder, como uma espécie de questionário. Você pode criar flashcards. Eu gosto muito de usar o Anki, tá? Eu posso fazer até um vídeo depois explicando como é que é meu método de estudo para a faculdade de medicina, para as minhas provas. Uma outra forma de praticar esse método de estudo ativo é você explicar o que você aprendeu. Gente, sério, isso daí é comprovado cientificamente. Inúmeras pessoas falam disso, de que quando você explica, você desenvolve a capacidade de absorver melhor o que você está estudando. E uma outra coisa também importante do método ativo de estudos é você criar associações com diferentes áreas do seu cérebro. Por exemplo, métodos de imagem para você associar um conceito com uma imagem. Você ouvir um áudio e escrever. Você consolida, você está ativando mais parte do seu cérebro, parte motora, sensitiva. E tudo isso contribui para que aquelas sinapses que aconteçam no seu cérebro, elas consolidem melhor a sua memória e a sua retenção de conteúdo, certo? Bom, se você achou que eu iria embora simplesmente sem dar uma dicasinha bônus, eu falo muito, gente, e eu quero real contribuir para que vocês vivam o sonho que eu vivo hoje. Então, uma dica bônus que eu gostaria de dizer para vocês é: todo esse processo de vestibular, ele é mental e fisicamente desgastante, de forma que você precisa estar com a cabeça boa, certo? Então, uma coisa que eu usava bastante
é o poder da autoafirmação e mentalizar, visualizar o que eu me propunha a viver, que era, eu me imaginava muito como médico, eu visualizava isso. Todo dia que eu estudava, todo dia que eu deitava para dormir, eu começava a pensar, cara, Deus, por favor, eu preciso passar, eu preciso ser médico. Como é que é eu sendo médico? E aí, para isso, eu via Grey's Anatomy, né? Eu recomendo, até porque era uma forma de eu mentalizar como eu gostaria de estar no futuro. Isso tudo deixava a minha mente mais positiva, me fazia ter mais força para continuar todo dia com atitude, mantendo o meu hábito, mantendo a consistência para que o meu objetivo fosse alcançado. Uma parada pessoal que eu tinha uma mania, que era fazer o seguinte: eu anotava assim, né? Eu dava a minha redação pro Carlinhos corrigir, que era o meu monitor, professor do cursinho que eu fazia parte. E aí, cara, eu dava várias redações para ele. Aí ele corrigia e aí eu tirava a nota e eu escrevia em cima, hashtag MEdioFRJ 2019. Cara, eu escrevia isso porque tirar o meu sonho do meu plano imaginário e colocar ele no papel para que eu visse de fato o meu sonho materializado, que era a medicina da UFRJ 2019, que era onde eu queria estar, isso me dava uma força tão grande. Eu pensava assim, isso fazia com que todo dia eu me mantivesse centrado onde de fato eu queria chegar. E automaticamente meu emocional ficava mais forte, minha motivação ficava mais forte. Obviamente tinha dias que eu não estava tão animado, eu duvidava das minhas capacidades, mas a gente precisa jogar a nosso favor. E é para isso que eu tô aqui. Eu espero ajudar vocês com esse vídeo, eu espero com que vocês saiam daqui mais fortes, mais potentes, e que minhas dicas elas possam ajudar vocês nesse objetivo. Que a gente se encontre no fundão em breve, que vocês me dão um abraço, que a gente celebre o seu sonho, que é o meu sonho. Obrigado por chegar até aqui, obrigado por verem mais um vídeo meu. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e aí chega a vocês de uma forma mais fácil, de maneira que a gente possa continuar criando esse canal e essa rede para se potencializar, que você viva o seu sonho de passar para uma faculdade de medicina. Essa alegria que eu vivo, sério, porque é demais, gente. Então, curta aí, se inscreva no meu canal, comente, deixe seu comentário, deixe mais sugestões do que você quer ver eu fazendo aqui, que eu prometo responder a todos e atendê-los da forma mais eficiente possível. Bora!